Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Uns tempos atrás eu postei 2 vídeos aqui sobre a obra Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. Então se você está chegando agora, se você não viu esses 2 vídeos anteriores, dê uma olhada aí na playlist. E eu vou dar continuação, né, com um terceiro vídeo. Provavelmente haverá um quarto e último vídeo sobre a série aqui do Maquiavel Pedagogo, né? Então vamos lá. Como a gente pode ver na obra do Maquiavel Pedagogo, né, essa obra traz provas e esclarece sobre a psicologia social aplicada na educação, né? Que os estudos, as experiências apresentadas no livro, né, sobre as normas de grupo, conformidade, dissonância cognitiva e engajamento são métodos utilizados para controle social através da educação de base, né? Tanto que no vídeo anterior, no segundo vídeo, eu falo sobre essas técnicas de manipulação, né, essas experiências, né, que o Pascal Bernardin cita no livro, né? Então ficou provado que a submissão comportamental é consequência das mudanças de atitudes através de tais métodos, né? Então o indivíduo ele é forçado a entrar em um processo de racionalização para aceitar internamente algum comportamento que é contrário às suas convicções, né? Comportamento esse que ele foi induzido a praticar, tá? Eu explico isso melhor no vídeo anterior, com essas práticas, né, com essas experiências que foram feitas aí por vários pesquisadores, inclusive experiências da década de 60, né, sobre comportamento, né, comportamento humano. Bom, há organizações internacionais que são responsáveis por publicações que tratam diretamente sobre a modificação de atitudes sociais, éticas, políticas, culturais e até mesmo espirituais, né? E há um trecho que eu acho muito significativo no capítulo 3, né, chamado A Unesco, a Educação e o Controle Psicológico, né? É um capítulo em que trata de um documento em que procede da própria Unesco, né? Então, vou ler um trecho aqui, abrindo aspas. No que concerne às relações entre pais e filhos, encontramos-nos diante do seguinte problema. Para conduzir as crianças de modo a aperfeiçoar as relações entre grupos, necessário seria começar pela modificação de seus pais. Fecha aspas. Então é todo um trabalho que envolve não apenas as crianças dentro das escolas, mas os próprios pais, né, com a participação dos pais também. Então seria essa mudança de comportamento, essa mudança geral, né, dentro da educação, mas também através dos pais, tá? Então, mais do que os comportamentos, são os valores que devem ser subvertidos, né? Então, a mudança de valores é uma revolução psicológica mais profunda e mais danosa do que a mera revolução social, né? E uma revolução psicológica, ela exige uma revolução cultural, né? E o sistema educacional hoje é um veículo da revolução cultural. Então uma coisa está ligada na outra. Para uma revolução psicológica, temos aí que fazer uma revolução cultural também, né? O papel da escola redefinido é oferecer um ensino multidimensional, não apenas intelectual, mas ético, social, cultural, comportamental, político e espiritual, como já havia dito, né? Essas ideias elas foram discutidas em um seminário internacional na China, né? Isso foi no ano de 1989, e entre as personalidades presentes estavam Colin Powell, que até então assistente diretor geral da Unesco, né, encarregado da educação, além da presença de um ex-ministro chinês das relações exteriores. Então segue um trecho aqui do documento, né?
Abre aspas, cabe aos professores tanto transmitir os saberes quanto compreender seus alunos, bem como as atitudes destes para com a educação, as atividades recreativas, o trabalho e as relações sexuais. O professor deve estar aberto ao diálogo com o jovem e lhes falar das relações humanas, da ética, dos valores, das atitudes e das modificações de atitudes, das ideologias, das minoridades étnicas. Os conteúdos educacionais devem preparar os jovens para os papéis futuros, relações sexuais, papéis parentais e profissionais, responsabilidades cívicas. Unesco, fecha aspas. Então, como podemos ver aqui, nesse documento, fica bem claro, né, toda essa mudança ética e social, né, que se pretende, né, já vem de um tempo todo esse processo dentro da educação mundial. Então vamos entender que o que é ensino multidimensional. O que é um ensino multidimensional? Ele se divide em duas partes principais. Então, primeiro, trata-se de um ensino ético, cujo papel é modificar os valores, os comportamentos e atitudes. E segundo, trata de um ensino multicultural, ou seja, em que várias culturas coexistem, né? Então o próximo passo é o ensino intercultural, que é justamente a fusão dessas diversas culturas reunidas pelo multiculturalismo, criando assim uma nova cultura da união dessas, né? Então, o multiculturalismo nada mais é que juntar várias culturas, né, toda essa questão da diversidade de culturas, e depois o próximo passo é unir tudo isso num pacote só e criar uma cultura nova, uma cultura global, né? Isso é chamado aí de intercultural, tá? Então, em resumo, se destrói, né, a diversidade cultural em nome de uma cultura global. E uma cultura global e única, né, nascida desse ensino chamado multidimensional. Os professores, eles estão voltados para uma posição altamente progressista, né, abandonando os ensinamentos clássicos, até porque esses professores já não têm mais desejo e tampouco conhecimento e competência para a prática e a transmissão de um ensino sólido, tá? Diria até de um ensino clássico. Então, aqui no Brasil, né, com os atuais métodos de ensino, com o socioconstrutivismo, né, tendo aí Paulo Freire como patrono da educação, bem se vê a catástrofe do ensino nas últimas décadas, tá? O professor ele foi desvinculado do seu papel de mestre, de orientador, e com isso lhe foi tirado das suas costas toda a responsabilidade de ensinar, de passar conteúdo intelectual legítimo. E com isso a sua autoridade também lhe foi tirada por completo, deixando assim a responsabilidade do aprendizado por conta do aluno, né? Por isso que é muito comum falar, esse pessoal, né, que acredita nesse método de ensino, fala dos saberes do aluno, que o aluno também aprende, ensina sozinho, enfim, todo esse papo aí de Paulo Freire, né? Bom, no capítulo 5, a Revolução Ética, o Pascal Bernardin, ele esclarece que os dois elementos da revolução psicológica são a revolução ética, que nada mais é do que a subversão dos valores, e a revolução cultural. Então temos aqui os pontos que constituem a nova ética, né? Então esses pontos são: primeiro, os direitos humanos, né, estendidos ao direito social, direito à habitação, alimentação e ao trabalho, né, além de outros, tá? A bioética, os direitos das crianças, que é uma arma contra a estrutura familiar, né? Exemplo aí, a destruição da autoridade dos pais, né? A educação para a paz, a concórdia entre as nações, o desarmamento, o civismo pacífico, a fraternidade humana, a consciência da interdependência entre as nações, tá? Tudo isso, Unesco. Continuando, a educação para o meio
para o Meio Ambiente, né, que aí vem da Comissão de Bruxelas, Unesco, também está aqui nesse meio. A criação de um mundo mais justo e solidário, pilar da nova ordem internacional, Parlamento Europeu. A experiência da vida em uma sociedade multicultural, Parlamento Europeu, Comissão de Bruxelas e Unesco. Então são esses tópicos aqui que constituem essa revolução ética e cultural, tá? Tudo isso não passa de pura retórica criptocomunista. Né? Então, lendo isso aqui, né, a gente, nossa, que coisa bonita, que coisa, né? O que tem de errado com o que foi falado, com o que está escrito? Né? Então, tudo isso não passa de narrativa retórica criptocomunista, ou seja, são ideias comunistas maquiadas em um discurso politicamente correto, né? O que essas organizações mundiais, como a Unesco, pretendem é que as novas gerações passem a pensar globalmente para agir localmente. Tá? Só que não há soluções globais para problemas globais. Né? Então, nós temos uma escola contra a família e contra os valores religiosos. O papel da nova ética é justamente impor novos valores, né, esses valores globais, e destruir a transmissão dos antigos valores de uma geração para outra. Ou seja, é acabar com as tradições da civilização ocidental. Um dos argumentos usados por essas organizações é de que as famílias já não são mais capazes de educar os próprios filhos nos moldes tradicionais, devido à complexidade dos problemas atuais e ao grande número de informação e sua rapidez. Então abaixo segue um texto, um trecho que eu acho bem interessante, é um trecho do livro, que diz assim, abre aspas, a ruína dos valores morais é tão somente uma consequência escolhida deliberadamente e conscientemente assumida, de um projeto de subversão dos valores que não se pode realizar em prazo muito breve. Então, tudo isso é muito bem pensado, muito bem planejado, né? E toda essa destruição dos valores é consciente, né? Politicamente consciente. Então, inclui-se nesse contexto a delinquência, o consumo de drogas, a destruição psicológica e moral e o crescimento natural da criminalidade e da insegurança, que são consequências de uma política, não apenas consciente, mas bem planejada para alcançar o intuito da destruição do tecido social. No entanto, para que tudo isso aconteça de forma eficiente, é necessário modificar os valores, impedindo a transmissão dos valores familiares, dos valores tradicionais, para que assim toda a autoridade e responsabilidade sejam tiradas dos pais e repassadas para o Estado. Né? Isso é altamente comunista, incluindo uma nova educação ética nos moldes globais, ou seja, progressistas. Lembrando que progressista é só um nome aí mais moderno, não diria nem moderno, porque antigamente os comunistas se auto-intitulavam progressistas. Mas é um nomezinho aí mais diferente, né? Para não dizer comunista, se diz progressista. No capítulo 7, Reescrever a História, essa agenda globalista da educação está muito próxima das ideias da nova era, né, e a sua promessa de um mundo de paz. Né? Então aqui se prega a educação para a paz mundial através do desarmamento e, por extensão, o fim dos conflitos, né? O acordo e a cooperação mútua entre todas as nações da Terra, incluindo, é claro, a paz local através de um civismo pacífico e a experiência de uma vida em uma sociedade, a princípio multicultural, para depois uma sociedade intercultural, ou seja, moldada em uma única cultura global. Claro que para isso, toda a história que conhecemos, que nos foi ensinada nas últimas décadas, apesar de mal contada, né, apesar dessas meias verdades, né, que nossos professores de histórias contaram, passaram para nós, ainda assim, essa história que nos foi contada, pelo menos da minha geração,
e as anteriores, ela ainda nos dá alguns vislumbres de realidade, né? Pois essa mesma história que conhecemos será extinta para que uma nova história, né, segundo uma visão globalista, tome o seu lugar. Então, reescrever a história faz parte do pacote desse projeto totalitário que precisa, para isso, eliminar os conflitos entre as nações, etnias e religiões, entre as religiões, que são as pedras no sapato, né, para uma educação chamada Educação para a Paz. Agora, reescrever a história é amputar as nossas raízes, as nossas tradições, é cortar fora as nossas raízes, raízes que para as próximas gerações não irão, que as próximas gerações não irão conhecer, não irão ter nenhum contato, né? Além de tirar desses futuros indivíduos a possibilidade de toda a compreensão política também, né? Então, quando se fala em religião como obstáculo para esse projeto totalitário, esse projeto global, estamos falando da tradição judaico-cristã, né, como o último obstáculo para que esse projeto se realize. Não que esse governo mundial venha impor uma visão materialista. Eu creio que isso seja extremamente complicado, se não impossível, se nós entendermos o ser humano segundo o Mircea Eliade, né, o conceito do homos religiosus, segundo o historiador Mircea Eliade, ele diz o seguinte, então abrindo aspas aí para o Mircea Eliade: essa necessidade religiosa exprime uma inextinguível sede ontológica. O homem religioso é sedento do ser. O terror diante do caos que envolve seu mundo habitado corresponde ao seu terror diante do nada. Fecha aspas. Então tem essa questão da necessidade do homem diante do sagrado, não é? Essa necessidade de ter um contato espiritual, por isso, né, um contato religioso, de ter uma estrutura. A religião nada mais do que estruturar toda essa crença, essa espiritualidade nata que o homem tem, que o ser humano tem. Então o homem, em sua essência, ele é um ser religioso, pois ele sente necessidade de buscar o que está além dele, né, o sagrado. Ainda que o homem moderno tenha dessacralizado a vida em uma tentativa de se tornar independente de Deus, por outro lado, ele não consegue preencher o seu vazio, né? Então, a sede do homo religiosus faz parte do comportamento geral humano, né? Mas para o projeto de governo mundial, né, uma religião qualquer não representa esse obstáculo, tá? Mas o cristianismo representa esse obstáculo. Então, a guerra é contra o cristianismo. E como destruir o cristianismo? Bom, primeiro destrua os seus símbolos, né? Queime as igrejas, feche, né, as igrejas, ou transforme as igrejas em boates, né? Proíba os crucifixos, né, dentro das escolas, dos departamentos, né, dos locais públicos, tá? E desvirtue as bases da igreja, né? Destrua ela por dentro. Então o governo mundial pode se utilizar da fusão de todas as religiões para a criação de uma religião global que atenda ao seu projeto totalitário, tá? Então a ideia da religião dentro desse contexto global, ela não é descartada, mas ela é moldada para servir ao governo mundial. Então a nova era pode ser um meio para o nascimento de uma religião global, tá? A libertinagem sexual, a multiplicidade subjetiva de gênero, né, o acesso às drogas da felicidade, às drogas do prazer, fazem parte do processo de emburrecimento global, né, que passa pela educação. Então, tudo passa primeiro pela educação e pela formação, né, ou má formação das novas gerações, emburrecendo os indivíduos e preparando-os para um admirável mundo novo.
Então é isso, pessoal. Vamos finalizar aqui esse vídeo, até para não ficar muito extenso. Como vocês podem ver, essa obra aqui é muito interessante, né? Eu considero fundamental, Maquiavel Pedagogo, né? Sobre todo esse projeto de educação global. Eu agradeço a vocês mais uma vez pela presença. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário. E futuramente eu voltarei com um outro vídeo para finalizar então essa série. Mais uma vez, obrigado, compartilhem, deixe o seu like, comente e continue acompanhando os nossos vídeos aí. Muito obrigado e faça o seu caminho.